Uma coisa muito interessante, eu já vou, mas eu acho que falou um negócio muito legal, que é o seguinte, ele diz assim, olha, às vezes nos jogos a gente tem que esquecer a ideia de ganhar ou de perder e simplesmente tentar calcular e achar os melhores lances, assim, né? He's asking about how much in your game, which is if you may hate that, how important is the calculating variations, and how important is the intuition? How do you feel about that? Well, I think intuition is very important in order to guide you towards what is the right move, what is the right plan. Ele acha que a intuição é muito importante para guiar as pessoas, né, no sentido de qual é o lance correto e qual é o plano correto. But you always need to calculate, even in simple positions, to verify your intuition, to verify your thoughts and plans, because every situation is a little bit different, and you need to calculate in order to be sure that your intuition is right. Mas ainda que a intuição seja importante para decidir para onde ir, seja importante para decidir o plano a tomar, ele diz que é fundamental, mesmo em posições simples, mesmo em posições mais tranquilas, calcular para verificar se a intuição estava correta e para se sentir, para ter certeza do que está fazendo. Assim. But I think it's, to some extent, calculation is the most important thing, since, I mean, you always need to calculate. It doesn't help how good of a positional understanding you have, how good plans you have laid, if you cannot calculate 2 moves ahead. Ao melhor estilo, não, já vai, mas ao melhor estilo Magnus, assim, ele fez a resposta bonita essa, que as duas coisas são importantes, e ele decidiu responder de novo, tá? E a resposta é o seguinte, não tem conversa, meu, tem que calcular. Não consegue calcular os troços, não dá para jogar. Porque ele tem que ter certeza do que está acontecendo, mesmo que tenha uma baita intuição, um baita plano, não consegue concretizar a vantagem, não consegue fazer as coisas acontecerem sem calcular. Então, no final das contas, calcular é a coisa, na opinião dele, mais relevante que tem. Pessoal, assim, vai abrir depois uma roda de perguntas. Pelo amor de Deus, várias perguntas. Não esqueça de perguntas daí, motivado, faz perguntas. Mas antes ele tem mais alguma faixinha para mostrar, esse é o momento ele vai mostrar mais alguma coisinha e depois continua. I was just saying that do you have time to ask questions? Yeah, you can ask questions now if you want. Okay. The guys have some prepared questions, so they're going to ask you their questions first. A partir de agora a gente vai fazer algumas questões do Carlsen. Algumas foram enviadas por e-mail, outras foram pessoais também, que é mais para a gente conhecer um pouquinho do outro lado do Carlsen. Então eu vou fazendo as questões e o doutor passa para ele e aí a gente vai seguindo. Alguns anos pouco se ouvia falar a respeito de Magnus Carlsen, quase que de repente surge o Mozart do xadrez, como você tem sido citado em várias manchetes. Essa fama repentina é algo que lhe incomoda? Você se sente bem com essa visibilidade? Fale um pouco sobre a diferença entre ser o Magnus, jogador de xadrez, e o GM Carlsen, campeão do mundo, número 1 e melhor de todos os tempos. A few years ago,
little was heard about Magnus Carlsen. Almost suddenly comes the Mozart of chess, as you have been quoted in several headlines. This sudden fame is something that bothers you. You feel good with this profile. Talk a little about the difference between being the Magnus chess player and GM Carlsen, world champion and #1 in the all-time best. Yeah, sure. I don't think there's so much difference. I mean, the thing I do best is still to play chess, and that's what my main focus is on. And Eu acho que não tem muita diferença porque dessas duas pessoas que foi citado aqui na pergunta, porque o principal foco dele é jogar xadrez ainda. And it's still fun for me, especially when I win. Ainda é divertido para ele, especialmente quando ele ganha. All the time, né? No, I don't win all the time. That's a myth. But I mean, what can I say? I've been lucky in the way that what I really like to do, I've been so good at. Ele se sente com sorte por ter escolhido isso com o que ele faz, né? E ter tido tantas conquistas. No, I'm good. Se tem algo que impressiona a maioria das pessoas, é o fato de você ter alcançado um lugar mais alto, mesmo com tão poucos anos de idade. Hoje, qualquer um pode saber, por exemplo, que seu pai ensinou a jogar xadrez por volta dos 5 anos. Ainda assim, como é para você quando lhe perguntam com que idade você começou a jogar xadrez e quem lhe incentivou? If there is something that impressed most of the people is the fact that you have reached the top spot in such an early age. Today, anyone knows, for example, that your father taught you to play chess when you were about 5. Even though, how is to you when people ask, again, how old were you when you started playing chess and who encouraged you? Well, I mean, I don't think that the question when I started to play chess is actually a very interesting one. Ele não acha que essa pergunta de quando ele começou a jogar xadrez seja muito interessante ou relevante. Because I think it's pretty clear to become very good or even world champion at anything. Ele acha que para ser campeão ou muito bom em algum esporte, And I mean, no. I think yeah, you need to start early, and exactly at how age, at exactly what age. It doesn't matter if you were 8 or you were 6 or you were 9. é importante começar cedo, mas não necessariamente importa se tu tinha 6 ou tinha 8 anos ou tinha 9. I mean, the important thing is that you have the drive to keep going, to keep learning. O que é importante é se tu tem a vontade de continuar aprendendo, de continuar avançando. And I was lucky enough that not only did I find the game interesting, I had the opportunity to spend a lot of time training, playing. Ele foi, sobretudo no sentido de não só achar o jogo interessante, mas ter motivação de continuar jogando, continuar aprendendo. That I was also pretty talented at it. E além disso ele é muito talentoso nisso. And for the question, how did I reach that level at such an early age? Frankly, I don't consider myself as a particularly young player. Ele não se considera um jogador tão jovem assim, né?
referindo a ter sido um jogador que conseguiu tanto sendo tão jovem. Since I've been playing chess since I was 8, spending a lot of time on it. I've been playing the best tournaments in the world since I was 16 years old. Então ele joga desde os 8 e tem jogado os melhores torneios desde 16, então, né, para ele já está veterano. And I would say in football, if you played at the highest level for 7 years, E no futebol, se tu jogar assim, melhor nível por 7 anos, or I mean tennis or golf or whatever, tênis ou golfe ou outro esporte, I don't think you would be considered a young player, you would be considered a veteran. ele não acha que, né, se ele tivesse jogado todo esse tempo, ele não ia ser considerado um jogador jovem ou mesmo veterano, né? So I think it's, in a sense, it's natural that I'm now entering my best years as a chess player. Então é natural para ele que ele ter entrado nos melhores anos de xadrez da carreira dele. Você é considerado um fenômeno do xadrez. O xadrez é um esporte que, de certa forma, criou um estereótipo de ser acessível apenas a pessoas com inteligência acima da média e que normalmente vivem o xadrez 24 horas ao dia. No entanto, você, além do visível talento, é possível de se ver dispensando grande parte do tempo em atividades não necessariamente vinculadas ao xadrez. Você joga futebol, tênis, é modelo. Dá a impressão de que o xadrez estaria mudando. É você quem está mudando a forma como o xadrez é visto, ou são as pessoas que estão mudando sua maneira de enxergar esse esporte? Como você relaciona a sua influência com o notável crescimento e popularização do xadrez? You are considered a prodigy of chess. Chess is a sport that somehow created a stereotype of being accessible only to people with above average intelligence and that normally live chess 24 hours a day. However, you, besides the visible talent, it's possible to see you spending a great deal of time in activities not necessarily related to chess. You play soccer, tennis, you do some modeling. It gives the impression that chess would be changing. Is it that you are changing the way chess is seen, or are the people who are changing the way of seeing this sport? How do you relate your influence with the remarkable growth and popularization of chess? I think, well, from my experience traveling around the world in schools, Ele acha que, com a experiência de ter viajado ao redor do mundo e visto escolas, everywhere I gain the impression that kids find the game of chess very fun and challenging. ele acha que em todos os lugares as crianças acham desafiador e divertido o jogo de xadrez. And that's for both boys and girls and all kinds of I mean rich people, poor people, or all kinds of races. Para todo tipo de meninos, meninas e todo tipo de faixa social e pessoas. So really, I think that chess is for everyone. Ele acha que xadrez é para todo mundo, qualquer pessoa. And I mean, if kids think that chess is for everyone and it clearly is for them, I don't think there's any reason it shouldn't be the same for adults. Well, if kids is the same, if chess is the same for everyone when we're kids, I don't see any reason why it shouldn't be the same as adults. Ele não vê diferença então, né? O xadrez se é para crianças ou para adultos e nenhuma distinção nisso. And I mean that's my basic message. Wherever I am, is that chess is a fun game, and it's I think everyone can have fun with it.
you don't have to be, extremely intelligent or have some kind of abilities like that. I think that's a myth. Being intelligent, being able to think analytically and so on, it certainly helps, but it's not necessary in order to get started. Porque ele acha que a principal mensagem dele é que o xadrez é divertido, é acessível e não necessariamente tu precisa ser super inteligente para jogar xadrez. Tu pode fazer isso e ter o teu nível de experiência, de habilidade e se divertir. Yeah, I think that was it. Então, você se enxerga como uma influência para as pessoas na valorização e divulgação do xadrez a todas as pessoas por seu estilo, digamos, diferente do convencional? Do you see yourself as an inspiration to people in regard to development and promotion of chess to all the people, so to speak, because of your style somehow different from the conventional? I don't think it's up to me to judge whether I'm an inspiration for anyone else. I think that's you'll have to talk to people, to other people about that. So I just try to do my best to play chess. To travel around the world and talk about it. That's what I do best. O que ele faz melhor é jogar xadrez e viajando através do mundo e sendo o melhor que ele pode é o que ele pode fazer. E ele não acha que esteja no papel dele julgar se ele não é convencional, se ele tem um impacto ou não em pessoas. Fica mais fácil para a gente dizer isso. And if some people are inspired by me, I think that's wonderful. E se de alguma forma ele inspira as pessoas, para ele isso é sensacional. O jogador excepcional de xadrez, Magnus Carlsen, todos aqui já ouviram falar. Mas como é o jovem Magnus no dia a dia? Fale um pouco sobre suas atividades, quando está em casa, momentos em família. The outstanding chess player Magnus Carlsen that everyone here has heard of before. How is he different from the young Magnus in everyday life? Tell us a little bit about your activities when at home, family moments. Do you do chores? I don't know if I should give a long answer to that, so I'm just a normal person who plays chess very well, and I travel more than most people. Do you do the dishes? I think there's a dishwasher for that. Okay. Ele acha que ele é uma pessoa bem normal, até pedi se ele lavava os pratos, mas ele disse que tem um lavador de louça em casa, então ele disse que não vai estender muito nessa resposta aí. E na Noruega, você deve ser conhecido como hoje para nós brasileiros o Neymar do futebol. Você sofre muito assédio por parte dos fãs quando volta. Conte um pouco sobre a repercussão do seu título. Você é visto como um mito norueguês? And in Norway, by how you should be recognized as easily as Neymar in Brazil? Do you suffer much harassment from fans when you return home? Tell us a bit about the repercussion of your title. Are you seen as a Norwegian myth? After the World Championship, there's been quite a lot of attention in Norway, but I wouldn't by any means call it harassment. Depois do título, é claro, aumentou o reconhecimento dele lá na Noruega, mas não que importunassem ele ou fosse difícil assim, lidar com isso. Since, most people just want to congratulate me, wish me well, and so on. A maioria do pessoal queria dar parabéns e congratular ele, foi isso.
And I really appreciate that, even though sometimes it's a bit much. Ele aprecia isso, mas às vezes é meio chato, né? Às vezes é meio demais. O brasileiro é conhecido por sua fama de povo alegre, expansivo. Esta é a sua terceira vez no Brasil, a primeira aqui no sul do Brasil. Por outro lado, os europeus têm fama de pragmáticos, sérios em relação a nós. O fato de você acabar voltando significa que está se acostumando com o jeitinho brasileiro? Você sente a maneira que sua fama repercute em nós todos, o modo como é recebido? Short question. Brazilians are known for their reputation of lively and outgoing people. This is your third time in Brazil, the first here in the south. On the other hand, Europeans have a reputation of being pragmatic, serious in relation to us. The fact that you ended up coming back, does it mean you're getting used to the Brazilian way? How do you feel the way this kind of fame resonates in all of us Brazilians? From your point of view, do you see the way we interact and try to talk to you all the time? I thought this, was that one question or a series of short questions? Series of short questions. To be sure, he's responsible for it, just to be the guy. Well, I don't remember much of the question, but you see how hard it is to be an interpreter? yes. One thing that struck me is that I don't think it's necessarily a trait of Europeans that we're introvert and pragmatic. Eu não acho que é traço dos europeus serem introvertidos e pragmáticos. I think that's probably more of a Scandinavian Nordic thing. Provavelmente é uma coisa mais nórdica, mais escandinávia. That's always been my impression anyway. É a impressão dele, né? And for that reason, it's a nice change of pace to go here and the people are a little bit more outgoing. É bem legal vir aqui, né? A gente é mais extrovertido, assim, então é uma boa mudança de cenário, ele disse. Thank you. Na simultânea cegas realizada hoje pela manhã, o tabuleiro 4 ofereceu um empate, uma posição que você julgou equilibrada durante o discurso final. A partir de uma olhada no tabuleiro, me pareceu que não havia tanto equilíbrio assim. Você costuma fazer esse tipo de gentileza ou concessão com muita frequência? O que conhecemos a respeito de Carlsen é o fato de sempre querer provocar o máximo de dano a seu oponente. Ou foi um indício de que estaria entrando no clima festivo que o torneio da Festa da Uva representa? In the blind simultaneous held this morning, board 4 offered a draw in a balanced position as you mentioned during the final speech. From a look at the board, it seemed that there was not so much balance. Do you usually do this kind of thing or concession? Oh, sorry, you don't do this kind of thing or concession very often. What we know about Carlsen is the fact that you always want to cause maximum damage on your opponent. That was a clue that you would be getting in the festive mood of the Grapes Festival tournament? No, I understand that next time I will not make the same mistake and I will continue playing. Ele disse que na próxima vez ele não vai fazer o mesmo erro e vai continuar jogando. But I guess in a normal tournament game, I'm pretty used to the rules where you cannot offer a draw.
Ele está bem acostumado com as regras de empate, né, dos torneios oficiais. And therefore, I mean, the question of dealing with a draw is not really an issue. Eu não acho que isso seja realmente relevante. And I think that's the way it was today at the Rapid and Blitz games as well. Isso foi outro tipo de torneio e de jogo. That we play till the end until there's nothing more to play for, whether someone has won or the game is a draw. Foi empate. Os benefícios de xadrez para a mente, tomada de decisões e administração do tempo estão mais do que comprovados para a maioria das pessoas. Para um grande mestre de rate tão elevado, existem outras vantagens em relação a nós mortais. E você se sente como alguém possuidor de algo semelhante a poderes paranormais quando encontra um lance fora do comum. De acordo com textos na internet, o próprio Kasparov se referiu a você como uma espécie de Harry Potter do xadrez. Como é ser capaz de enxergar além do observável? Você acredita que seja uma habilidade capaz de ser adquirida através do esforço ou o talento exclusivamente determina o nível de jogo a ser alcançado? We're talking about playing chess, of course. Do you believe it's a skill that can be acquired through effort or talent? Or talent alone determines the playing level to be achieved? I think in chess you can reach a certain level with the determination and hard work. Ele acha que no xadrez pode conseguir certo nível com determinação e trabalho duro. But probably to be one of the best in the world you need a special talent. Mas para ser dos melhores do mundo, tu precisa de talento especial. But it's one of the mysteries of chess, what exactly it consists of. Mas dos mistérios do xadrez consiste exatamente. For me, I certainly don't know. Quer dizer, ele não sabe qual é o mistério do xadrez, mas afirma que tem que ter talento extra. Do you like to study? Você gosta de estudar? You mean other things? In general, No, I mean, I like to do what I want. ele gosta de fazer o que ele quer. If I want to study, I'll study. If I want to do something else, then I do something else. Se ele quer estudar, ele vai estudar. Se ele quer fazer outra coisa, ele vai fazer outra coisa. I would ask about your training routine. Eu ia perguntar para ele a respeito da rotina de treinamento, e aí é que a gente ia entrar na questão que o pessoal ia se interessar. Mas também a ideia não era se estender tanto. Como? A ideia era justamente pegar e direcionar e motivar, né? Então, você se tornou o homem a ser batido no mundo do xadrez. Acredito que cada partida sua esteja no repertório de análise de cada grande mestre na atualidade. Você acredita que os computadores, cedo ou tarde, acabem por encontrar uma fraqueza, até mesmo no que é considerável impenetrável? Eu gostaria de saber se lhe preocupa o fato de a mente de Carlsen acabar sendo escaneada, ou se acabar se tornando previsível em algum momento futuro. You became the man to be beaten in the world of chess. I believe that every one of your games is in the repertoire of analysis of each grandmaster today. Do you believe that computers sooner or later will end up figuring out a weakness, even in what nowadays is considered impenetrable? What I wonder if it's of worry to you the fact that the Carlsen's mind could be scanned in the near future. You ended up becoming predictable at some future time.
Well, one of the things about chess is that your games don't tell the whole story. Uma das coisas é que os jogos não contam a história toda do jogo de xadrez. So you can learn a certain amount by looking at my games. Tu pode aprender um monte olhando os jogos dele, but a lot of it is still in my mind. mas um monte ainda é mistério, tá na mente dele. And I mean that's the same for all good players, that you cannot tell how to beat them by just looking at their games there. Isso é o mesmo para todo grande jogador. Tu não pode dizer como é que ele joga só olhando para um jogo que ele já realizou. Lot of the difference in the way people think is not always shown on the board, it's just in their minds. Muito da diferença de como as pessoas pensam e jogam não está no tabuleiro, está na mente de cada jogador. Ainda falando de Garry Kasparov, você foi comparado com ele no estilo a Capablanca e Karpov. Eu vou colocar ali na fogueira então. Todos sabemos que Kasparov venceu Karpov e manteve o título por muitos anos. Ele quis dizer imediatamente que foi melhor do que você. We're going to talk about Garry Kasparov. He was a former coach of yours. He compared your style to Capablanca and Karpov. Just to fan the flames, we all know that Kasparov beat Karpov and held the title for many years. Did he mean between the lines that he was somehow better than you? Can you repeat Yes, that? of course. Carry on talking about Garry Kasparov. He compared your style to Capablanca and Karpov. Just to fan the flames, we all know that Kasparov beat Karpov and held the title for many years. Did he mean between the lines that he was somehow better than you? I don't know. I really don't. I mean, to some extent, I don't care, because Kasparov played at one time and he was the best. Eu não se importa, o Kasparov jogou numa época e At this point in ele foi o time, melhor naquele. I had the privilege of training with him, Ele teve o privilégio de treinar com ele, analyzing with him, but I didn't have to play him, so it's not something that occupies my mind. não ocupa a cabeça, não tira o sono deles. Bom, a gente vai abrir então para o pessoal.